divino. Satanás não está dizendo para Jesus, transforma a pedra em pão porque eu estou interessado com o seu bem-estar e na sua saúde. É lógico que existe um golpe por trás disso, mascarado, mas existe. E quando Cristo se posiciona e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois nós vamos mexer no contexto de Deuteronômio, onde isso foi falado. Jesus não está só dizendo, olha, mais importante do que dar pão para o meu corpo natural, é que eu como a palavra de Deus para o meu espírito. Se embora a palavra de Deus, quando eu e você lemos, meditamos, estudamos, é considerado alimento, nós precisamos entender que o conceito de alimento aqui é maior do que apenas uma leitura bíblica. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Agora, nós precisamos também ter em mente o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus se refere a Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus se refere a Jesus como sendo o último Adão. Em um momento específico, Paulo chama de o segundo Adão. Em Romanos, no capítulo 5, quando Paulo fala de Adão, ele diz que esse prefigurava o que havia de vir. Qual a relação entre eles para Jesus ser simbolizado na pessoa de Adão? Adão era um protótipo, um cabeça de raça. Deus decidiu que ele seria uma matriz reprodutora. Então Deus, quando fez o primeiro homem, o fez conforme a sua imagem e semelhança. O que é que Deus queria do primeiro? Que sendo uma matriz reprodutora, todos os outros que viessem a partir dele reproduzissem a mesma imagem que Deus colocou ali. Tanto que Deus deu a ordem, cada um reproduza segundo a sua espécie. A questão é que antes de começar a reprodução, o homem pecou. Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou para todo mundo. Esse protótipo passou a estar deformado, o molde foi comprometido e toda a reprodução em série deu ruim, como a gente diria. Quando Cristo vem, ele não vem apenas perdoar os pecados da linhagem de Adão, que agora já nasce em pecado. Ele vem para ser um novo cabeça de raça, para formar uma nova linhagem que manifeste a imagem de Deus, o que era o plano original desde o início. Agora, tanto o primeiro como o último Adão foram tentados. A diferença é que o primeiro Adão cedeu à tentação. Em que área? Comida. Onde Jesus primeiro foi tentado, comida. Mas por trás da comida, nos dois casos, o que Satanás queria era a desobediência. Enquanto o primeiro desobedeceu e gerou filhos para a desobediência, o segundo ou o último, porque depois dele não será necessário o outro. Ele obedeceu e ele veio para gerar um DNA e um código de obediência em cada um de nós. Então, por trás dessa palavra ou desse acontecimento, tem muito mais do que eu e você imaginamos. E, ao discutir o assunto, eu quero que a gente pense algumas coisas. A primeira delas, a fome, ela é usada na Bíblia de forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio ou necessidade por algumas coisas. Assim como no natural, a fome nos dirige, a gente consegue ficar obcecado e dar valor àquilo que é a necessidade. No plano espiritual, muitas vezes essa linguagem é usada para falar a respeito de algo que não apenas nos dirige, não apenas nos motiva, mas nos leva a dar valor e trabalhar em prol daquilo. Então, observe algumas expressões bíblicas. Salmo 42, 2. O salmista diz, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus? Palavras de Jesus agora, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui eu e você começamos a entender que o desenho de fome ou de saciedade não se limita ao que é natural, como eu vou explorar daqui a pouco em segundo lugar. Mas ao falar dessa questão dos dois tipos de alimento, o que eu e você precisamos entender é que o Senhor Jesus não só diz que tem alimento natural, que é essencial para a subsistência do corpo, e tem alimento espiritual, que é essencial para a subsistência do espírito, mas na verdade, o propósito de Jesus ao destacar essas coisas, e aí nós vamos percebendo ao longo do seu ensino de forma progressiva, é nos mostrar que isso aqui, que não é errado, pode em algum momento concorrer com esse outro aqui do plano espiritual. E aqui que talvez a gente precise começar a desenvolver uma mentalidade